Boa tarde a todos. Principalmente gostaria de cumprimentar meus pares, vereadores Paulo Cândido Ribeiro, digníssimo relator dessa comissão parlamentar de inquérito, e o vereador Antônio Cláudio Domingues, vice-presidente. É importante destacar que estamos hoje aqui presentes para tomarmos depoimento a fim de esclarecermos os fatos sobre a apuração da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 001 de 2023, comissão temporária em exercício na Câmara Municipal São Bento do Sapucaí, criada através do ato número 06 de 2023, da presidência da mesa diretora. Conforme o plano de trabalho, os primeiros esclarecimentos serão no tocante às eventuais irregularidades na pavimentação da Serra do Quilombo, destacando que assim não vamos discutir o mérito da obra em si, que de fato foi de grande valia aos moradores da localidade. Mas buscamos esclarecer eventuais irregularidades cometidas pelo Poder Executivo. Lembrando que os nobres colegas vereadores, que as indagações que desejarem fazer aos depoentes, por faculdade da presidência, poderão ser feitas de maneira direta, podendo ser indeferidas, ser julgadas impertinentes. Destaco que, se ocorrer de chegar ao recinto outras testemunhas que ainda não depuseram, que as mesmas devem aguardar na sala da presidência, para que o depoimento em exercício não macule o próprio. Iniciemos pela oitiva do primeiro depoente, Felipe de Castro Ferreira. Senhor Felipe de Castro Ferreira, o senhor compromete a dizer apenas a verdade em respostas às perguntas que lhe foram apresentadas? Sim. Prestado o compromisso legal, fico advertido de que, se faltar com a verdade, incorre no crime de falso testemunho, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O vereador relator Paulo Cândido Ribeiro pode fazer as indagações que entenderes cabíveis. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Boa tarde ao presidente desta comissão, vereador José Roberto Medeiros. Boa tarde ao vice-presidente Antônio Cláudio Domingues. Boa tarde ao vereador José Roberto da Rosa. Sejam bem-vindos. Boa tarde ao senhor Felipe. E boa tarde aos funcionários desta casa. Vamos pela primeira pergunta ao senhor Felipe. O depoente é servidor comissionado ou integra a cargo público? Boa tarde a todos. Senhor presidente, isso não é alvo dessa investigação, mas não é um problema para responder. Eu sou servidor, eu passei em processo seletivo, vereador, eu tenho um contrato temporário. Quando se deu a sua nomeação? 16 de abril de 2023. Qual o seu grau de instrução? Meu grau de instrução é técnico em hotelaria. Na época que eu fiz, ele tinha validade de ensino superior, porém, que não tinha não tinha o curso na área superior ao técnico, então ele tinha validade superior, porém perdeu a validade quando surgiu a faculdade de hotelaria, então é técnico hoteleiro. Questão de ordem, vereador. O mérito das perguntas cabe apenas à ex-presidência. Aos depoentes, cabe apenas responder as perguntas que lhe forem dirigidas. Por favor. Você se recorda o início da pavimentação feita por mutirões na Serra do Quilombo? A data exata, presidente, o senhor vereador?
você se recorda o início da pavimentação feita por mutirões na Serra do Quilombo? Sim. Como se deu a parceria? Na época, vereador, a prefeitura avisou, falou com a comunidade, né, que tinha um recurso que ela tinha recebido, que ia ser utilizado lá. E a comunidade, nós tínhamos uma organização do bairro, nós viemos até a prefeitura para saber do que se tratava, né? Era um recurso, valor de 140 mil, se eu não me engano, não sei o valor exato, mas aproximado isso, e que seria destinado para lá. Porém, foi informado pela prefeitura na época que não tinha, naquele ano, ela tinha esse recurso para fazer, né, que poderia fazer com esse recurso, mas que esse recurso era para materiais. E foi daí, a partir daí, que surgiu, por solicitação do próprio bairro, né, por pedido dos moradores que nós tivemos junto, que a gente pudesse bancar, entrar com a mão de obra. E foi daí que surgiu a parceria. Foi realizado mutirão para drenagem da água na serra? Drenagem da água da serra, vereador, já era um projeto que tinha sido realizado anteriormente, né, no governo anterior, principalmente nessas áreas aí. E algumas outras redes a prefeitura já tinha contemplado, ela também já tinha feito. O maquinário da prefeitura foi utilizado na drenagem como acompanhamento do diretor de obras da época? Sim, para fazer a base da estrada foi realizado, como nas manutenções que ele já fazia normalmente, e na base específica desse calçamento foi feito com a maquinária da prefeitura e acompanhamento do diretor de obras. Sim. Foi feita a canalização de nascente para terreno de vizinho por ocasião da drenagem? Isso não tem relação com aquele calçamento específico, vereador. Não foi feito para aquele calçamento específico, não. As obras foram licenciadas? Não sei falar para o senhor, vereador. A parte que competia ao bairro, à comunidade, era a mão de obra em si. Então, essas questões não ficaram à nossa responsabilidade, eu não sei responder. O senhor entende que a responsabilidade total da pavimentação, mão de obras e material é a obrigação do Executivo? Sim, é obrigação do Executivo, vereador. Porém, o bairro do Quilombo ele já traz as parcerias, e não só o bairro do Quilombo, outros bairros também. Não agora, não são atuais. Isso aí não é atual. As parcerias já existem. O senhor já conhece várias parcerias que foram realizadas também em outros governos, né? E são bem-vindas. Quando é para ajudar a determinado bairro, não vejo o problema daquele local, daquele bairro, fazer uma parceria para ajudar a resolver um problema que já vinha há anos lá, como o senhor bem conhece. A Associação do Bairro do Quilombo, na época da minuta de acordo de cooperação, possuía personalidade jurídica CNPJ regular? Não, senhor. Não possui CNPJ, não possuía na época. Tinha, na época eu estava como presidente daquela associação, né? Então foram feitas as reuniões, as devidas reuniões, e o registro em ato, em cartório, como mandava, mas porém não tinha CNPJ, personalidade jurídica não. O depoente firmou o acordo de cooperação de 1 de 2023, enquanto presidente da Associação do Bairro do Quilombo, considerando que a associação não era constituída legalmente. Como se deu a sua nomeação à presidência e à representação do bairro? Reunião na comunidade, Assembleia Geral Ordinária, por votação. Foi dessa forma que foi feito. O depoente sabe se hoje a Associação do Bairro do Quilombo tem personalidade jurídica? Não tem, vereador, ainda não. Estamos caminhando para isso, mas ainda não tem. Isso é um custo para todas as associações
que requer um custo mensal de contador e uma série de obrigações, né? Então, não é fácil ainda para a associação ser devidamente formalizada, né? Essa não é uma realidade aqui da maioria das associações de bairro que nós temos. Como se desenvolver os trabalhos da pavimentação da vigência do termo de cooperação? Desculpa, pode repetir, senhor vereador? Como se desenvolveram os trabalhos da pavimentação na vigência do termo de cooperação? Então, a partir do momento que os moradores, né, naquele ato eu fui representante dos moradores, mas a partir do momento que os moradores, em reunião na prefeitura, e aí foram vários moradores, né, decidiram por fazer esse termo, né, por fazer essa parceria, a partir desse momento foi firmado o acordo de cooperação, para saber o que ia ficar para cada parte, né? Então, a parte que coube aos moradores foi a mão de obra. E, a partir disso, nós fizemos alguns mutirões, inclusive o senhor presidente aqui conhece, sabe, ajudou a gente em alguns mutirões, de feijoada, por exemplo, que nós fizemos vários finais de semana para arrecadar um recurso que a gente tivesse condição de contratar uma mão de obra especializada que pudesse também ajudar nesse calçamento, né, trabalhar junto. E foi assim que foi feito. A partir disso foi feito a base da estrada, e nós iniciamos a obra a partir da base da estrada, né? Nós demos início a essa obra. Após o início da obra, houveram alguns apontamentos, vários apontamentos, inclusive dos senhores vereadores, né, com requerimentos e ofícios que é cabível ao vereador de fazer, não há nada irregular nisso, mas a partir desses apontamentos a obra foi paralisada e o termo de cooperação foi cessado, houve um cancelamento dele. Porque depois que foi para retornar, quando foi para retornar a obra, né, depois de ter sido feita a lei municipal, quando foi para retornar a obra, a gente já não tinha mais condição de assumir de fazer a mão de obra, porque a gente já estava numa época de plantio, numa época de colheita na roça, e já tinha chegado a época das chuvas, então a gente não tinha mais condição de fazer, e foi por isso que foi cancelado. Por uma questão de ordem, o senhor disse que, apesar de não ser regular a associação, fazia reuniões com registro em cartório. O senhor tem cópias da tal documentação ou sabe onde pode ser encontrada? Tem sim, só solicitar na Associação dos Moradores do Bairro do Quilombo, a gente vai ter maior prazer em apresentar, vereador. E a questão da regularidade, presidente, desculpa, só para complementar, não tinha personalidade jurídica, né? Mas a regularidade com eleição de presidente, isso sim, que não tinha era personalidade jurídica, inscrição no CNPJ, né? Só para deixar isso claro. Obrigado, vereador, relator Paulo. Pode prosseguir. Quem era o responsável técnico pela obra? Ô, vereador, a responsabilidade técnica não era uma questão que era da nossa responsabilidade, então eu não sei precisar quem era a pessoa responsável técnica pela obra, especificamente, né? A nossa parte, como eu falei, era a mão de obra em si. Houve elaboração de projeto da primeira fase de calçamento. Quem foi o responsável? O projeto foi executado na Prefeitura Municipal, vereador. Quem foi o responsável? A pessoa, eu não sei quem estava na época à frente de fazer o projeto, especificamente. Não sei falar para o senhor. Não me recordo se tem essa assinatura dessa pessoa específica. Se tiver, está no projeto. O depoente tem conhecimento de ART da obra no início da cooperação? Desculpa, vereador, o senhor pode repetir? O depoente tem conhecimento de ART da obra no início da cooperação? Não tenho conhecimento. Como era feito o controle de materiais cedido pela Prefeitura? Senhor vereador, a Prefeitura ela trouxe os materiais de acordo com o projeto para executar aquela obra. Então, o controle era feito por acompanhamento da equipe da Prefeitura. Ela ia até o local e verificava como estava sendo utilizado esses materiais, né, ao decorrer do tempo.
Porém, a nossa parte da mão de obra acabou sendo muito pequena, né? Nós fizemos muito pouco em relação ao projeto. Logo nós paramos, como eu já disse. Então nós iniciamos e paramos, e logo foi cessado foi cancelado, né, esse acordo de cooperação. E a sequência se deu para a empresa contratada da Prefeitura Municipal. Então o acompanhamento, nesse caso, era da Prefeitura Municipal. Como eram feitas as contratações de mão de obra que ficaram sob a responsabilidade da comunidade? Contratação, vereador, nós contratamos um calceteiro que a gente tinha confiança, a gente queria que fizesse um serviço bem feito. Então, foi contratado um calceteiro, na época que a gente conhecia, que era pessoa de confiança, para fazer a parte do assentamento, né? E nós, como eu falei, nós fizemos mutirões para arrecadar o recurso, né? E depois, ao decorrer da obra, junto com o calceteiro, nós também fizemos alguns mutirões para ajudar com assentamento de guia, aterramento atrás de guia, confecção de sarjeta. Isso nós fizemos mutirão. E a mão de obra, essa contratada, foi contratado um profissional competente para poder fazer o assentamento, né, dos pisos. Só que acabou sendo muito pouco a contratação. Havia algum responsável pela segurança do trabalho, dos trabalhadores? Alguém técnico de segurança do trabalho efetivamente responsável? Técnico não, vereador. Técnico específico em segurança, não. Porém, eu mesmo, na minha formação, eu tenho uma experiência com segurança no trabalho e eu já venho de designado de CIPA. A segurança no trabalho faz parte do meu currículo específico, então, graças a Deus, devido a tudo isso, o acompanhamento que a gente fez no dia a dia, eu estava presente em todos os dias, né, fazendo acompanhamento, não tivemos nenhum problema durante a execução do que nós fizemos lá. Isso foi bem tranquilo. Quando foi que a obra passou interinamente para a responsabilidade da Prefeitura? A data exata, vereador, eu não me lembro, mas é início de outubro daquele ano. Não sei a data exata. Porque nós começamos, eu acredito que mês de setembro, a fazer. E nós fomos trabalhando. Conforme foi pedido o cancelamento, nós retiramos a mão de obra, né? A partir disso, foi pedido para paralisar, na verdade, né? Aí nós retiramos a mão de obra. O cancelamento em si, do termo de cooperação, o termo de cooperação ele foi feito, né, foi escrito, porém ele não foi materializado, porque nós começamos a trabalhar, cumprir a nossa parte e paramos, houve pedido para a gente parar. Então, a partir do momento que nós paramos, ficou a responsabilidade da Prefeitura, né? E quando foi para retornar, nós não pudemos retornar, então eu acredito que a partir do cancelamento do termo de cooperação, que foi em dezembro, né? Foi quando foi feito o cancelamento. Quem cancelou o acordo de cooperação? Quais os motivos? O cancelamento do acordo de cooperação se deu, como eu falei, nós tivemos uma paralisação, né? Após a paralisação, houve a elaboração da lei municipal, que foi, inclusive, de relatoria, acho que do senhor vereador, junto com o presidente aqui dessa comissão também, que fizeram a emenda substitutiva ao projeto naquela época, né? Então, a partir do momento que vocês fizeram a lei municipal, a gente poderia retomar os trabalhos. Só que naquele momento, a comunidade, os moradores, não tinham mais condição de trabalhar, porque é uma época de bastante trabalho na roça, como o senhor bem sabe. Então, a partir do mês de novembro é bastante trabalho, a demanda da roça aumenta. E aí nós não conseguimos mais fazer a gente não conseguia mais dar a mão de obra da forma que nós vimos fazendo. Então, naquele momento, nós decidimos, agora nós não conseguimos mais fazer, e foi aí que houve o pedido de cancelamento, foi em acordo comum entre ambas as partes aí, né? Prefeitura e eu assinando aí pela associação. Mas foi acordo comum entre as partes, a pedido dos moradores que não tinham mais condição de fazer naquele momento. Até a administração assumir interinamente a obra, quantos metros de calçamento já havia sido feito pela comunidade? Não sei precisar o valor exato, vereador, mas dá para medir, se for o caso lá. Eu acredito que 150 metros quadrados aí, se for muito. Estou estimando, mas eu não sei precisar a quantidade exata. Só isso, senhor presidente.
Vereador vice-presidente Antônio Cláudio Domingues, tem algum questionamento a fazer ao depoente? Senhor presidente, boa tarde. Senhor vereador relator Paulo Cândido, boa tarde. Felipe, vereador Pré-Rosa, aos munícipes presentes. Eu tenho sim, senhor, mas o questionamento vai ser, a relatoria já fez um questionamento já dentro do limite, que já foi quase todo o esquema já apresentado, o questionamento foi muito bem feito, mas eu gostaria de tirar duas dúvidas em referência a um questionamento que eu até fui para ver com o vereador Paulo, que no começo da nossa oitiva o senhor Felipe ele negou uma resposta e eu gostaria que fosse colocada nos autos, solicitando, tá certo, a presença do pessoal da licitação, tanto de obras como a licitação de materiais, para que a gente possa fazer esse tipo de questionamento, que eu acho que isso não estão relacionados à mão de obra do próprio bairro, tá certo? Questiono, pode Eu questionar. gostaria que vocês fizessem a gentileza. E para o Felipe é o seguinte, vocês em todo momento, vocês tiveram o apoio total da população, nunca ocorreu nenhum tipo de degradação de pessoas contrárias? Olha, graças a Deus. Nisso o bairro do Quilombo é muito unido, vereador. Tivemos apoio total. É lógico que a gente não é unanimidade, isso não existe, né? Então, sempre você vai ter alguém contrário, que eu acho que é até natural. É um processo natural, de tudo, né? Sempre vai ter alguém contrário. Mas a grande maioria e os que estavam ali dedicados a fazer aquele trabalho foi até uma grata surpresa para nós, porque a gente tinha mais trabalhadores voluntários atuando do que moradores que tinham naquela área. A gente tinha pessoal que veio do Quilombo, que não tinha nada a ver com aquela estrada, mas que estava disposto a ajudar. Assim como em todos os trabalhos que a gente faz lá no bairro. Então, graças a Deus, a população sempre esteve presente, né? Há até questionamento com relação à associação, à liderança que nós exercemos na época, né? Que eu estava diretamente à frente. Eu vi que há questionamento sobre isso, mas estava exercendo de fato a liderança? Estava exercendo de fato a liderança. E fazendo isso porque o bairro estava junto, vereador, graças a Deus. Você tinha lei e responsabilidade, não ela sendo passada por cartório, como se diz, oficializada. Correto. Vocês têm as atas de todas essas reuniões, propostas que foram feitas juntamente com o presidente de vocês lá, o Marcos? Na época, vereador, eu estava como presidente. Perfeito. O Marcos está aqui, mas fazia parte também. Então, tudo que foi feito, vereador, foi feito com o de acordo dos moradores, nesse caso da Serra do Quilombo, mais especificamente com os moradores da Serra do Quilombo. Então, a reunião inicial na prefeitura, que se deu, né, isso a gente tem a ata registrada, foi feito com os moradores daquela localidade. E eu exerci a liderança em cima do que os moradores se propuseram, porque senão eu também não ia ser maluco de exercer a liderança de um só. Como é que eu ia fazer aquilo lá? Essas atas, senhor Felipe, ela tem, além do discriminado dentro da reunião, vocês têm ela com abaixo-assinado, por exemplo, a coleta de assinaturas dos moradores? Coleta de assinaturas dos presentes, né? Está na ata, porque está no verso da ata quem estava presente naquela reunião. Então, o senhor vai ver lá nessa ata, eu não tenho a cópia aqui comigo, mas se quiser, o senhor vai ver nessa ata que tem lá quem estava presente, né? Tanto a reunião quanto a reunião feita com a prefeita, que vocês tiveram em comunidade. A reunião com a prefeita. Eu estou falando especificamente, porque é o que envolveu essa Serra do Quilombo, especificamente a reunião na prefeitura, né? Então, a primeira reunião na prefeitura foram vários moradores. E naquele momento eu exerci aquela liderança até de forma natural. E faria novamente. Né? Porque nós fizemos um pequeno pedaço da estrada. E graças a Deus é o que está lá. Se não fosse isso, não estava transitando ninguém. Né? Então eu vejo até a alegação de mau uso de recurso público ou de depredação de patrimônio público, né? Mal utilização de recursos. O que nós fizemos de mal foi tampar os buracos que tinha na estrada, vereador. Tinha buraco na estrada que cabia um carro. Sim. Então, isso nós fizemos de mal. Nós tampamos. Fizemos a pavimentação daquele trecho. Né? E não terminamos, porque nós tivemos vários problemas. Desculpa, vereador. Por questão de ordem, a resposta tem que ser objetiva, sem juízo de valor de testemunha. Perguntou, respondeu. Positivo, vereador.
O senhor me desculpe, presidente, mas eu preciso contextualizar para poder explicar, senão não faz sentido. Por questão de ordem. Está ok, senhor presidente. Então eu vou avaliar para poder responder, porque eu preciso explicar como foi feito. Senhor presidente, eu acho que não tem mais necessidade da gente prolongar, tá certo? Que os questionamentos do vereador Paulo, eles já foram para mim suficientes para ter como resposta, tá certo? Eu só peço então para que se coloque nos autos da oitivas da licitação da pessoal de obras, tá certo? Aliás, desculpa, o pessoal da licitação da mão de obra, o pessoal da licitação de materiais, para que a gente possa confrontar alguns questionamentos do vereador Paulo. É só isso, senhor presidente. Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser prestado, agradeço a disposição do depoente para o bom andamento dos trabalhos dessa casa. Está encerrada a presente oitiva, sendo que será lavrada a devida ata de acordo com o registro de mídia, de áudio e vídeo do depoimento, conforme termo de ciência, compromisso firmado pelo depoente.